Salve, salve, ouvintes e telespectadores da Rádio JSV. Eu sou Sandro Guatura, tiozão roqueiro. E eu, Apoli Kiss. Salve, galera! Estamos aqui mais uma vez na JSV para mais um programa, na verdade o segundo programa Tiozão Roqueiro. E hoje a gente traz um tema específico assim que vai mexer com o saudosismo de muita gente, não é não, Poli? É. Fala aí, o que a gente vai falar hoje? Eu tô tímida hoje, gente. Tô tímida. Tô quietinha. Mas viemos aqui para conversar um pouquinho sobre rock nacional. Vamos, assim, falar um pouquinho dos anos 60, vamos falar dos anos 70, mas mais dos anos 80, né? Então, vamos lá? Nós queremos convidar vocês a fazer uma reflexão com a gente, no final das contas, em relação a por que o rock nacional, hoje em dia, ele já não tem a força que ele teve no passado. Ou melhor, será que ele tem e a gente que não percebe? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Mas é natural que nós comecemos pelas referências, digamos assim. O rock nacional, né? Ele já está aí trilhando o seu caminho ali desde os anos 60. Assim, a gente não pode deixar de citar lá que, principalmente nós aqui, pô, nós estamos em Taubaté, nós somos de Taubaté. A gente gosta de falar que, de certa forma, o rock nacional nasceu aqui, através do Tony Campelo, da Celi Campelo, entendeu? É uma questão de justiça que isso seja lembrado, né, Poli? E isso inclui dentro desse leque aí da Jovem Guarda, que nós tivemos aí, poxa, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, como é que é? A Vanderleia, Renato e seus Blue Caps, toda a galera da Jovem Guarda ali que trilhou ali o começo do rock nacional. Passando dos anos 60, nós temos aí eu e meus papéis, né? Os anos 70, ele foi tão rico musicalmente que isso abre espaço aí pra gente posteriormente vir aí a aprofundar esse assunto dentro de um programa específico, tá? Mas só pra gente dar uma pincelada aí, nós não podemos deixar de citar aí o nosso grande Raul Seixas, né? Que é a nossa, digamos assim, a nossa referência máxima do rock dos anos 70. Não para nunca, né? Jamais, é uma não referência até hoje. Não para. Interessante observar aí que, de repente, há pessoas que não concordam, mas, se você for estudar, você vai ver que tem a ver, assim, cara, novos baianos, cara, começaram trilhando a sua história ali no rock, entendeu? Made in Brasil, Mutantes, depois a Rita Lee, Tutti Frutti, Casa das Máquinas, Som Nosso de Cada Dia, Os Incríveis. Tenho certeza que tem gente aí que vai lembrar dessas referências, tá? Não é o filme, tá? Não é animação. Tivemos ainda ali um rock ali mais psicodélico, o Terço, Bicho da Seda, Joelho de Porco. Isso só para citar os anos 70, tá? Mas no momento a gente quer convidar vocês aí para viajar no tempo com a gente, através dos anos 80, e a Poli que tem uma história muito bacana para passar pra gente aí. Mas vamos falar primeiro, assim, das bandas que mais tocaram, que fizeram história nos anos 80, no geralzão, né? Vamos falar São Paulo, que tinha o quê? Titãs, que mais? Ratos do Porão. Ira. Ajuda aí. Agora e o Traje, Camisa de Vênus. Também né? O Camisa de Vênus é baiano, né? Marcelo Camisa de Nova. Vênus na Bahia. Que mais? Engenheiros aonde? Engenheiros no Sul. E diversas bandas que eu não vou associar. No Rio de Janeiro, poxa, o Paralamas, o Barão Vermelho. Lobão. Sim. Mas o que pega bastante, a gente gosta de frisar o começo de tudo, digamos assim, em relação, né, ao rock de Brasília, a explosão em Brasília, né, com o aborto elétrico. E é nisso que a Poli vai trazer pra gente informações preciosas aí, né, Poli? Não, é que Brasília, né, a galera jovem não tinha muito o que fazer, né, porque é um pessoal que era filhos, né, de professores, né, era de políticos, né, uma galera mais diplomata ali, e aí não tinha nenhuma diversão, né, digamos. E aí
tinha que procurar a sua diversão, né? E começaram a compor música dentro do que trouxeram alguns jovens que foram para fora, né, do país, ouviram punk rock, depois voltaram e trouxeram. E nessa entra o Renato, né? Porque o Renato já tinha essa bagagem, ele ficou 2 anos caçando, ele ficou 2 anos doente, acamado, né? Uma doença que deu nos ossos dele. E aí ele ficou ali, falou, não, eu vou montar uma banda, uma hora eu vou montar, né? E aí começaram a pensar mais em compor, mas não assim, vamos compor, vamos gravar, vamos fazer sucesso. Não é igual é hoje, porque hoje as pessoas pensam mais em ganhar dinheiro. Mas assim, naquela época a molecada queria se divertir. E aí o que eles faziam? Eles se reuniam, galerinha, e começavam a tocar, né, a compor. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui e a gente já volta para fazer um panorama aí de como foi esse começo aí do aborto elétrico e tudo que isso acarretou posteriormente. A gente já volta. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui pela rádio JSV, nosso programa Tiozão Roqueiro, falando hoje a respeito do rock nacional. E a gente até trouxe aqui para vocês aqui uns vinis aqui memoráveis para a gente fazer um recap assim do que já foi passado. Quem nunca teve com esse disco aqui em mãos, né? Isso aqui a importância disso aqui histórica é muito grande. Vale lembrar que, que país é esse? Na verdade, é uma música que eles trazem lá desde o começo do aborto elétrico, e os caras só foram colocar esse vinil no 3º álbum, né? A gente vai chegar ali. Temos aí também aqui, cara, Camisa de Vênus. Quem não lembra de Camisa de Vênus? Nossa! Né, Polly? Eu acho interessante essa questão do Camisa de Vênus pelo seguinte, se você for pegar as músicas e você for analisar a liberdade de expressão, tá? A gente costuma falar que hoje é a geração do mimimi, né? A geração Nutella, não sei o que, essas expressões que a gente adotou hoje em dia. E é curioso, cara, porque você pega, né? O Camisa de Vênus tinha uma música chamada Silvia, né, que por razões óbvias a gente não vai citar a letra aqui. Melhor você não tirar. Né? Mas é uma coisa que se fosse feita hoje, cara. Você já pensou? Entendeu? As acusações do pessoal que critica, que tá discriminando o sexo feminino e tal, não sei o quê. É interessante isso aí, a forma como a música ela é atemporal e ao mesmo tempo o nosso senso crítico bate pesado em cima disso daí. Verdade. Quer continuar? Sim. A hora que puder, eu continuo, então. Então continue. Não, é que a gente estava falando dessas letras não consegui falar essa palavra. Contestatórias, né? E, assim, veio os anos 80, não tem como não falar um pouquinho que o rock veio da política, porque ele é revolução, então, saiu, começou a liberdade de expressão, né? Saiu a militância, né? E aí começou que o pessoal falou, vamos se libertar. O pessoal de Brasília, a molecada classe média ali, começou a querer mostrar, né, aquilo que tinha dentro deles e mostrar o emocional ali. Então eles começaram a tocar dentro disso, né? As letras dentro dessa situação contestatória que veio ali, a liberdade de expressão, né? Tudo mais. E dentro dessa questão da liberdade de expressão, o rock, ele construiu as suas vertentes, né? Nós temos aqui ainda também, que esse aqui ainda nem é o primeiro, o Jesus Não Tem Dentes, no País dos Banguelas do Titãs, que é um disco, quem não ouviu esse disco aqui, cara, assim, exaustivamente, já com a sua face, tanto no sentido crítico, político, quanto no sentido comportamental, no sentido anárquico. Em contrapartida, a gente tinha o Traje a Rigor, né, que já é uma coisa do rock com uma vertência mais assim, mais escrachada, mais sarcástica, da brincadeira, né? mais sarcásticas. Já é uma outra imagem
que o rock nacional procurou levar. E dentro disso a gente não pode esquecer das referências do punk rock dentro da música nacional, né, Polly? Nós tivemos aí bandas aí como Inocentes, o Cólera, o Verminose, cara, que posteriormente veio a se tornar aí o Magazine, grande Kid Vinil, grande referência assim para todos nós. E lógico, o Raço de Porão, que é uma grande banda, um grande ícone até os dias de hoje. Graças a Deus temos aí João Gordo firme e forte aí para contrariar, né, em relação àqueles que nós infelizmente já perdemos. E voltando a falar mais um pouquinho do aborto elétrico, o pessoal se reunia muito ali no Colinas, que era o condomínio ali que eles moravam, que o Renato que morava lá, né? E aí tinha uma parte de bosque, de, sei lá, uma parte de muito verde, muitas árvores, e aonde não... Assim, eles se sentiam numa liberdade, porque os pais estavam ali, né? Que era o condomínio. E ao mesmo tempo não rolava um negócio polícia, essas coisas todas. Então eles faziam a fogueira, eles tomavam um vinho, sempre, né? Um vinho, uma bebida, alguma coisa assim, juntava a galera e vamos fazer música. E aí quando surgiu o Petróleos, né? Não, o André Pretórios. André. Ele era sul-africano. Ele veio com toda a bagagem punk rock, né? E aí conheceu o Renato. Renato encontrou o André Pretórios ao acaso na rua, né? Porque o Pretórios, ele era loiro, cara brancão, tal, não sei o que, punk. O Renato já associou com o Cid Vícios, puxou a conversa com o cara e agregou ali. Tem a curiosidade em relação ao primeiro show deles. Foi no Sacana, né? No bar de Sacana. Isso, em 11 de janeiro de 89? Não, 84, por aí. 84, 86, não lembro. Bom, e aí o que marcou foi o André, que não tinha a tal da palheta, e começou a tocar, cortou o dedo e a guitarra era branca. Então, quem foi, quem viu, quem assistiu, ficou assim... Chocado, né? Porque era sangue, muito sangue do dedo dele com essa guitarra branca, né? Deu uma imagem impactante que, curiosamente, não foi intencional, cara. Foi um acidente, os caras não pararam o show. E isso aí ficou na cabeça de todo mundo que testemunhou ali o nascimento do aborto elétrico. Vamos fazer mais uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta para concluir esse tiozão roqueiro especial do rock anos 80. Já voltamos. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta com o terceiro bloco aqui do nosso programa. Fechando aqui o nosso flashback em relação ao aborto elétrico e a transformação do aborto em legião urbana, né? Vale lembrar que a gente super recomenda, como a gente vai recomendar muitos filmes sobre rock, que eu acho que é difícil quem não tenha visto, mas tudo isso que a gente está pincelando aqui é muito bem colocado no filme Somos Tão Jovens, né, Polly? É bem emocionante você recapitular aquela história que eles deixaram ali pra gente. O pessoal de Brasília acabou marcando mesmo, né, a história do rock, embora não desfazendo dos outros anos, das outras bandas, mas eu acho que foi assim um marco, porque eles tinham um objetivo que é assim, de promover o rock, né? Não, vamos colocar, vamos fazer, vamos acontecer. Renato, quando ia nas festas, ele levava um monte de instrumento musical para começar a tocar, ele queria fazer a banda, e ele panfletava, né? Ele panfletava onde ia tocar, ele ia atrás, e isso era legal, né? Porque ele tinha esse objetivo, era como o precursor mesmo, né? Do punk rock. Sim. E à medida que o aborto foi ganhando terreno, né, o caminho natural foi aí a transformação do aborto aí em legião urbana,
tivemos aí a questão de que com a divisão, digamos assim, do aborto elétrico, nasceu disso o Capital Inicial, com a entrada do Dinho, né? Junto ali ao Fê e ao Flávio Lemos. E a Legião seguiu seu caminho, cara. Contaram durante um bom tempo aí com o Negrete, que era o Renato Rocha, no baixo. E o resto da história é a história de todos nós. Quem que, em relação à Legião, quem que nunca teve ali na sua rodinha de violão ali com os amigos de escola, ou nas festinhas, né, Poli? Cantando Legião, cara, ouvindo Legião, assimilando as letras que falam de coisas que dizem respeito à vida de tantos nós e é tão atual até hoje, né? É exatamente isso mesmo. E assim, hoje a gente percebe que as bandas de rock gostam muito assim de lembrar, né, de fazer cover, e isso é muito legal, porque não é cópia, eles estão jogando o estilo deles e tocando e cantando e lembrando, mas o que é muito genial são as autorais, né? Exatamente. Interessante que o Dinho Ouro Preto, numa entrevista recente, ele comentou isso daí. Ele falou assim, cara, que no determinado dia lá na adolescência dele, né, ele foi atraído pelo barulho ensurdecedor e totalmente desorganizado, desconexo do ensaio do aborto, né? Ah, isso mesmo. Ele chegava a falar que se tinha algo em comum entre bandas de punk rock de cada lugar, é a simplicidade, tanto em relação às letras, em relação ao instrumental, né? Tudo era feito muito cru. Quando eles iam tocar, era tudo num amplificador só, né? Então, assim, às vezes não tinha ainda uma sequência, uma coisa assim mais formalizada, né? Sim. Era mais uma coisa assim de emoção, de sentimento. A gente está sentindo isso, a gente acha que vai dar certo e vai. Tanto que os ensaios não era assim uma coisa que começo, meio e fim. Era começo, meio, e depois o fim. Ficava um tempão, né? A música era uma jam interminável que eles iam deixando fluir, iam colocando letra na hora ali e depois os caras catalisavam isso para que saísse, digamos assim, um produto final. Aquela música Fátima também, né? Que o Renato chegou, pediu pro aquele que tocava a guitarra, e tocando, e ele foi compondo a música ali, a letra ali, e foi. Aí ele falou, não, mas eu não aguento mais tocar, não acaba, né? E aí até que ele finalizou, mas demorou muito tempo, pelo que conta o Dinho, né, que contou. Exatamente. Né? Enfim, resumindo a história, é impossível se falar de rock nos anos 80, sobre o rock brazuca, né, sem espelhar a enorme influência do aborto elétrico, da Legião Urbana, das bandas de Brasília, Plebe Hood, né? Nossa. No que eles têm até hoje. Sem contar que, além dessas bandas mais relevantes, nós tivemos uma afinidade de bandas, digamos assim, de menor sucesso, mas não assim de menos importância. Dos anos 80 você pode lembrar aí Metrô, Absinto, do Ursinho, do Ursinho Blau Blau lá, cara, João Penca, Tóquio, né? O Lobão fez muita coisa bacana também. E mais uma coisa, dessa época também, tem uma banda que merece ser lembrada, merece ser descoberta, que é uma banda digamos assim, mais de rock progressivo, tá? Que assim, pouca gente conhece, os dinossauros conhecem, que é o Violeta de Outono, entendeu? Eu tô falando do Violeta porque membros do grupo participam do nosso grupo de São Roqueiro lá, então a gente deixa um salve para esses caras aí também, que são caras que fizeram a história, tá? E por enquanto é isso aí, pessoal. A gente vai fechando aqui esse programa em relação aos anos 80. No próximo programa a gente vai dar uma continuidade e entrar aí no rock dos anos 90 e na importância do rock nacional ainda nos dias de hoje. Pode? E assim, vamos falar um pouquinho o que aconteceu e agora o que está acontecendo com o rock, né? Teve um pequeno declínio,
Mas esse declínio foi quando começou em 89, quando o Renato foi vaiado, né? E aí chamaram polícia, era a polícia batendo na plateia, uma coisa chata. Depois, no mesmo ano, Cazuza morre, e aí depois o Raul Seixas também vai embora. Então, tudo nesse ano, as coisas começaram a mudar, né? A gente fala do declínio um pouquinho. Mas a gente vai deixar para a próxima, falar um pouquinho disso aí, vocês vão gostar. Para lembrar e para entender o que está acontecendo agora, né? A parte boa, né? E é isso, a gente fica por aqui. Valeu por acompanhar. Fiquem ligados aí na Rádio JSV e no próximo programa Tiozão Roqueiro. Galera, um abraço. Salve, galera. Um abraço para vocês. Beijos. Valeu.